Fala pessoal, nessa aula aqui a gente vai deixar as coisas mais complexas, vamos começar a complexar um pouco, mas ainda no modo básico, né? Então a gente vai começar a trabalhar com os nodes nativos que executam ações no fluxo, né? Eles têm o poder de serem decisivos e a gente vai usar na maioria das vezes, né? São operadores que a gente trabalha na programação, mas que graficamente vocês vão ver exatamente como é que eles funcionam, beleza? Então a gente vai começar adicionando um gatilho de teste mesmo. Dessa vez eu queria trazer para vocês o Node, né, vamos entrar aqui na categoria de Data Transformation, que é transformação de data, né, de informações ali. E a gente vai usar o Node Code. O que seria esse Node Code? Quais as ações que ele pode tomar? Ele pode executar código em JavaScript ou em Python, tá? Então você vai usar muito isso aqui para criar um teste, né, com dados ali antes de subir alguma coisa para ficar com produção ali no workflow, né, para deixar ele disponível. E também, né, para fazer algum tratamento muito robusto de dados, de um banco de dados ou alguma coisa bem específica que o init não tem um Node nativo para isso. Então você usa o JavaScript para fazer isso. Então a gente pode ver isso uma aula específica para tratar com nodes, né, de código. Então basicamente eu vou colar aqui um código, né, para ele retornar para a gente uma lista, né, com o ID de produtos, o nome do produto e a categoria, né, daquele produto ali, beleza? Então, ele vai começar com um gatilho de teste, lá e executar esse node aqui de código, e esse código vai gerar, né, uma resposta pra gente, que é os IDs aqui, name e a categoria, como eu já falei, beleza? E aí, a gente vai dar de cara, né, na maioria do tempo ali no seu dia a dia, você vai dar de cara com o node de edit fields, né? Você pode usar o node de edit fields para renomear os campos aqui, para trazer os campos que você vai utilizar, né? Então vamos lá, nome, produto. Então vou renomear aqui e o ID do produto eu vou deixar da forma que está. Né? E eu não quero trazer categoria. Eu acho que não é necessário trazer categoria. Vai ter muito momento que você vai perceber que não é suficiente trazer todos os dados. Não precisa trazer todos os dados. Adiciona aqui só o que é importante para o teu fluxo funcionar, beleza? Então, eu vou fazer isso, vocês vão reparar ó, que já no output aqui do Edit Fields, quando eu cliquei aqui em executar, ele só vai vir os dois campos, ao invés dos três aqui, ele só vai me trazer os dois. Ele só vai me trazer os dois, beleza? Então, esse é o papel assim, do Edit Fields, né? Ele vai tratar ali os dados, ele vai converter, se você quiser converter, tiver expertise direto aqui no código, você pode também converter, né? Que tem vamos dizer assim, código simplificado, você dá um ponto aqui, ele vai abrir uma janelinha com vários tipos de códigos, né? Para que eu consiga utilizar, beleza? Mas aqui fica para outra aula, né? Vou deixar de tá aqui. E qualquer alteração que eu faço, só que posso dar ele vai aparecer esse triângulozinho aqui, tá? Se eu executar de novo, ele viu que não removi lá, ó, e já fica verde, beleza? Então a gente utilizou isso para tratar os dados, né? Mudar as colunas e trazer os campos importantes. Agora a gente vai ver o filter. Ele vai filtrar. Se você lembra da aula de comparadores lá nas aulas iniciais, você vai lembrar disso aqui, tá? Ele vai filtrar, né? O, o que eu quero dentro desse campo aqui, ó. Dentro desse campo aqui que é o nome produto, né? Então o nome produto, ele tem que ser igual a produto A, beleza? Ou posso marcar produto B. Então, ele vai ser igual, né? Eu tô vendo aqui que ele é uma string, então se tiver o T aqui, é porque ele é um string. Se ele tiver o asterisco, o jogo da velha aqui, é porque ele é um número. Então, observa o tipo, né, de campo ali que você vai estar trabalhando. Se for data é esse aqui, se for verdadeiro ou falso é isso. Se for lista é esse, se for objeto é esse, beleza? E aí quando você seleciona quando você seleciona o tipo correto, você vai vir aqui, vai passar o mouse aqui em cima, então ele vai te abrir aqui a lista de comparadores, operadores, etc. Então,
eu vou eu vou exemplificar para vocês todos eles. Então, se eu clicar aqui e esse campo aqui ele existir, ele vai passar, ele vai dar sucesso adiante, né? Então ele vai ficar verdinho aqui no captcha. Beleza? Então, vamos executar aqui. Então, como o campo existiu, ele vai passar. Beleza? Então aqui eu não estou comparando se ele é igual a X coisa ou se ele não é a tal coisa, beleza? Então, se eu marcar isso aqui de baixo, eu estou dizendo aqui, ó, e esse campo aqui, ele não deve existir, beleza? Ele não deve existir. Então, se ele existe, mas eu estou dizendo que ele não deve existir, ele vai ficar preso no filtro. Então, vamos ver. Ele já não passou para cá, porque ele não deve existir. Então, eu marquei que ele não deve existir. Se ele existir, é esse aqui de cima, ele vai passar. Senão, ele vai ser descartado, né? Como falo aqui. Descartado. 4 itens descartados. Agora, se eu vier aqui e falar é vazio, né? A informação que está dentro desse campo aqui é vazio, ele deve passar, né? Então, vocês vão ver aqui na prática que ele não vai passar também. Ó, então eu cliquei aqui, ó, ele executou com sucesso e ele viu, né? Ó, o campo, o nome do produto ele tá preenchido. Tem alguma coisa escrita lá, né? Que é produto A variável tá preenchida. Beleza. Então eu vou descartar, porque na regra aqui que o usuário que eu disse para ele tá vazio. Então ele só vai passar no filtro se tiver vazio. Agora, se eu falar assim, ó, não tá vazio, tá preenchido com alguma coisa, aí ele vai passar. Vou clicar aqui para vocês verem novamente, execute o flow. Aí ele passou. Beleza? E aqui eu já começo com os comparadores, né? Ele é igual a produto A, né? Ele é igual, aí eu falo aqui, ele é igual e digito aqui, produto A. Então eu quero que passe só os iguais a produto A. Beleza, passou 2 itens. Vocês percebem aqui, ó, que tinha 4, só passou 2. Porque, ó, tem produto A, B, C e o produto A de novo. Ele repete aqui, certo? Então ele fez esse filtro. E aí se eu vier aqui e disser assim, ó, cara, eu não quero o conteúdo aqui dessa variável, eu não quero que seja igual ao produto A. Pode ser qualquer um outro, mas não pode ser igual ao produto A. Eu vou executar. Mesma coisa, 2 itens. Aí vamos perceber agora que a resposta agora foi, ó, produto B e C, né? Então, ele, ao invés de ser produto A aqui, ó, eu mostrei na outra, deixa eu esperar aqui. Ao invés de ser só produto A, né, que é igual a produto A, ele passou aqui só produto A e descartou produto B e C, agora ele vai passar só o B e C. E descartou o produto A, certo? E aí aqui é o contains, né? Safe contém. Então aqui é o contains. Então se ele contém produto, eu vou executar, né? Ele vai executar aqui e vai deixar só passar no campo nome produto, se tiver produto, se conter produto. Pode ter produto X, A, B, C, não sei o que, mas tem que ter produto. Ele vai, né, passar aqui, ó, passou todos. Agora, se eu disser assim, ó, ele não deve conter produto, não vai passar nenhum. Aí você tira aí, né, que ele descartou todos e não passou, beleza? E aí que tem outra opção, né? Começa com, se você trabalha com dados, né, banco de dados ali, começa com, aí eu digo que produto, ele vai passar, né? Porque realmente, ó, ele começa com produto. Ou se eu fizer assim, ó, começa com B. Não vai, né? Porque não começa com B aqui, ó. Começa com o nome do produto, beleza? Então, aqui é se for começar. Então, se não começa com alguma coisa aqui, ou até operar aqui. Não começa com produto, mesma forma, ele vai ser descartado. Beleza? Então, se ele não começar com produto, ele vai ser descartado. Ah, mas ele não começa com B, começa com produto, ele vai ser mantido. Então, ó,
Tem um começando com B aqui? Não, começa com produto. Então, se não começa com B, começa com produto, ele passa. Beleza? Então, é bem simples, né? Aqui é da mesma forma, termina com B, ó. Então, se eu executar aqui, ele vai passar só esse aqui, o 2. Então, ó, termina com B, que é da mesma forma, que é uma coisa bem específica. Porque se termina com B, né? Então, se não termina com B, ele descartou o que termina com B. Então, aqui a gente percebe que ele não começa com B, beleza? E aí, ele vai descartar. E aqui é o regex, né? Então, a gente quer uma coisa bem específica, que é que ele passe com produto XY dentro de um asterisco ou coisa assim, a gente vai utilizar o regex, né? Então, você usa o regex nesses casos bem específicos, beleza? Aí a gente entendeu como é que funciona o filtro. Essa questão aqui que eu expliquei para vocês dos campos e do filtro funciona para os outros também, tá? Então vamos lá. Então eu quero que filtre os que são igual a produto. Produto, não, quer dizer que contém produto. Né? Trazer todos, beleza. Todos que contêm produto. Agora a gente vai adicionar uma função que é para remover os duplicados, né? Então, ó, eu vou marcar a primeira opção, né? Aqui eu usaria se fosse no node de loop e aqui de histórico, né, para duplicação. Então vou marcar essa primeira opção aqui. E aí eu vou marcar aqui, ó, no compare, eu vou dizer, são todos os filtros que eu tenho que comparar ou são todos os filtros exceto algum específico? Aí eu vou dizer aqui qual que é para excluir. Ou que é o mais comum a gente dizer qual que é o campo, né, que é o field aqui, que a gente quer que ele compare e remova os duplicados, beleza? Vou dar um clique aqui para executar. E aí percebam que ó, de 4 itens que estão passando, passou só 3. Ele removeu, né, um que era produto. Deixa eu trazer aqui, ó. Ele removeu um que era produto, beleza? Então a gente tinha, ó, produto A, B, C, A. Então, como o produto A repetiu aqui no 4, ele manteve só o inicial, né, que é o primeiro. Então ele removeu a duplicação ali. Então, esse node aqui, ele remove itens duplicados, beleza? E agora, a gente tem mais um, que é o node de limit, né? Que ele vai limitar quantos itens vão passar para cá. Eu posso limitar aqui, clicar nele, né? Adicionei ele, cliquei nele, para ele limitar só 2 itens, só um item, então vai passar só um item. Quero que passe 2 itens, só 2 itens. Se tiver uma lista com 1000, você quiser que passe 100, você vem aqui e digita 100, ele vai passar os 100 itens, beleza? Ah, qual que é a ordem? Eu quero que passe os 100 primeiros. Ah, eu quero que passe os 100 últimos itens. Então, você marca aqui a prioridade, né? Então, vou deixar aqui os primeiros mesmo e vou adicionar só um para vocês verem, né? Que passou ali, ó, de 3 itens que removeu o duplicado, passou só um, né? Então, pra você perceber que ele vem, ó, recebeu uma requisição aqui, né? Recebeu um evento aqui, que é um item só. Aí gerou 4 itens, veio 4, removeu o duplicado, foi para 3. E agora no limitado, né? No limite ali, ele devolveu só 1. Beleza? Então, esse aqui é o node de limit. E por fim, a gente vai ter o node aqui de split out, esse é o último node dessa aula aqui, onde basicamente ele divide, né, um item único ali em vários. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Vou usar o code aqui. Criar aqui uma lista com vários itens. Vou marcar ele aqui. E aí eu vou dividir, né? Você percebe que ele vai ter só um. Quando ele for enviar para o split out, pro split out ele vai dividir em produtos. Deixa eu só dar uma executada aqui que ele vai funcionar, beleza? Aí eu venho aqui, né, esquemas. Percebe que isso aqui é um array, né? Que é vários itens dentro de um.
Então eu venho aqui em produtos, copio esses produtos aqui, ó, para cá, né? Fields to split out. Então aqui você deixa o node order fields mesmo, que como é quase de teste, você vai deixar dessa forma, beleza? Então aqui como é o split, você deixa o produto, né? Aqui você não mexe nada nessas opções. E vamos lá ver que ele vai, né? Eu dividi, ó, em 3 itens. Aqui eu tinha 3 produtos, né? No caso aqui, vamos olhar por aqui nessa array. Produto 0 ali, o ID1, que é o teclado, a gente tem o mouse e o monitor. E aí que você viu que ele dividiu, né, ó, em ID1, 2, 3, nome, teclado, mouse, monitor, né, o preço aqui de cada um. Ele veio como um item só e dividiu para 3, né? Aqui dividiu para 3. Aqui você percebe, e quando é que você vai utilizar isso? Quando você recebe uma lista, né, compactada ali de um sistema, onde você precisa quebrar para executar um produto específico. Eu tenho uma parte do fluxo que é só para teclado, eu tenho uma parte do fluxo que é só para mouse, eu tenho uma parte do fluxo que é só para monitor. Então, eu quebro em itens, então, nesses 3 itens, depois aqui eu passo um switch, e com esse switch aqui eu divido, né, na próxima aula a gente vai ver outros nodes básicos, eu divido para o node específico, né, para que ele faça uma ação específica, beleza? Então essa aqui foi a aula, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, que vai ser também sobre nodes básicos, beleza?